aí, beleza? Você tem dúvida em como fazer uma foto com fundo desfocado? Então fica até o final que você vai aprender. Tá a fim de aprender a editar fotos? Eu vou deixar aqui na descrição um link para um curso especial de edição de fotos totalmente voltado para fotógrafos, hein? São 16 horas de conteúdo em mais de 40 videoaulas, tanto de Lightroom quanto Photoshop, né? Que vão te ensinar desde como abrir uma foto até fazer tratamento de pele profissional. Vale muito a pena conferir essa oportunidade. Mesmo que você não seja fotógrafo, dá para aprender edição e ganhar uma grana editando foto para outros fotógrafos que não têm tempo de editar. Tá esperando o quê? Bora clicar nesse link aqui, ó, para garantir o seu curso de edição de imagens para fotógrafos. Foto com fundo desfocado é o que muita gente busca, mas para dar certo tem algumas técnicas que você tem que entender e dominar. Antes de ir para a parte prática, por que desfocar o fundo? A premissa básica é que, desfocando o fundo, o seu olhar automaticamente vai para o assunto, para modelo ou modelo. Quando tem muita informação, o olhar ele tende a viajar pela imagem e nisso a atenção acaba sendo desviada do assunto principal. Às vezes você tem um cenário legal, mas com muita informação, ou o cenário nem é tão bonito assim. Ou ele tem elementos que podem chamar a atenção ou estragar a imagem, como um poste, uma lixeira, carros, pessoas, ou tudo junto. Basicamente, a gente opta por desfocar o fundo quando tem coisas no fundo que pode disputar a atenção com o assunto. Basicamente, a gente desfoca o fundo e a atenção automaticamente vai toda para o assunto principal. Sabido o porquê, vamos para a teoria. Tecnicamente, existem 3 fatores para desfocar o fundo. O primeiro deles é o que a gente chama de profundidade de campo. O segundo está relacionado à distância focal e o terceiro, a abertura máxima do diafragma da lente. Se você não manja de distância focal, a abertura do diafragma, tem esses 2 vídeos aqui que eu explico sobre isso. Eu aconselho a pausar aqui e assistir esses 2 vídeos para entender o que eu vou falar mais para frente. Eu vou deixar o link na descrição também. Partindo do princípio que você já entendeu o que é distância focal e abertura do diafragma, vamos explicar a questão da profundidade de campo. Profundidade de campo seria como a gente dizer que é a distância entre o assunto e o fundo do cenário, ou da paisagem. Então, a combinação da profundidade de campo, distância focal e abertura do diafragma é o que desfoca o fundo. Então, a gente pode concluir que, quanto mais perto a câmera estiver do assunto, mais longe o assunto estiver do fundo e mais luz entrar pelo diafragma da lente, mais o fundo fica desfocado. Essa lente aqui é a cinquentinha, é a mais barata em relação à abertura do diafragma. Ela abre até 1.8, não sei se vai dar para ver aqui. Olha o desfoque maroto que ela deu. Eu estava a uns 2 metros da modelo e a modelo estava a uns 12 metros do fundo. Basicamente, a cinquentinha é a melhor custo-benefício para desfocar o fundo. A grosso modo falando é isso, mas se você não tem a cinquentinha, consegue desfocar usando outras lentes? Consegue sim, só que depende muito do assunto a ser fotografado e o enquadramento da imagem que você vai fazer. Por que eu disse isso? Considerando que não tem uma grande entrada de luz devido ao fato de não ter uma grande abertura do diafragma na lente, sobra 2 fatores, a profundidade de campo e a distância focal. Trabalhando bem essas 2 situações, a gente consegue sim desfocar o fundo. Mas como eu acabei de dizer, depende do tamanho do assunto e como você vai enquadrar a imagem. Vamos começar pela distância focal. A maioria das lentes, elas esticam para dar o zoom. Esse não é o termo técnico correto, mas é para facilitar o seu entendimento. Então, se você tem uma lente do kit, ela vai de 18 a 55 milímetros. Digamos que o zoom máximo dela é os 55 milímetros. Aí depende da lente que você tem. Quanto mais zoom ela der, mais ela esticar, mais desfoque ela vai dar. Mas lembra que eu falei que a câmera tem que estar o mais próximo do assunto possível? Então, essa é a solução para conseguir desfocar. Porém, é o problema também. Por que problema? Como estamos no zoom da lente, o que vai acontecer? A imagem da modelo ela vai estar muito perto. Ou seja, não vai dar para pegar o corpo inteiro usando zoom. Vamos relembrar o conceito de distância focal, ou popularmente chamado de zoom. Se você assistiu meu vídeo falando de lentes, já deve saber disso. Mas eu vou ilustrar novamente para explicar a questão do enquadramento da imagem. Então note que a teleobjetiva
ela vai pegar uma parte muito menor do corpo do assunto, né? Já a grande angular, que pegaria o corpo inteiro, ela não vai conseguir desfocar. Mas e se eu for mais para trás até enquadrar a modelo inteira na foto? Só vai dar certo se a distância que a câmera estiver da modelo for menor do que a distância que o fundo está da modelo. Então, voltando à pergunta, e se eu for mais para trás até enquadrar a modelo inteira na foto, mesmo usando o zoom? Considerando que eu já expliquei a técnica, se você tiver bastante espaço para isso, ok. Se não tiver, aí você tenta diminuir o zoom para enquadrar uma parte maior do corpo, ou vai ter que enquadrar só o rosto, ou do busto para cima. Infelizmente, se não tiver espaço e você quiser dar aquele desfoque natural da própria lente, você vai ter que fazer um crop para destacar uma parte do corpo apenas. Olha esses exemplos. Essa foto eu usei a lente 135mm, com uma abertura de 5.6, que é o máximo dela. A câmera estava a 7 metros da modelo e a modelo estava a uns 15 metros do fundo. Essa outra foto eu estava com uma lente em 250mm, abertura de 5.6, que é o máximo dela. Eu estava a 9 metros da modelo e a modelo a uns 20 metros do fundo. Não consegui ir mais para o fundo, que eu não tinha espaço, então consegui enquadrar ali só a parte do busto para cima, só que mesmo assim ficou um desfoque bem legal. Nessa outra foto eu usei a lente do kit, então estava em 55mm, com abertura de 5.6, que é o máximo dela. Eu estava mais ou menos 1,5 m ali da modelo e uma distância de 20 metros. Eu tive que chegar bem próximo para ele conseguir desfocar bem de suave o fundo ali. Bem, isso tudo foi em relação ao desfoque no fundo, considerando retrato de pessoas. Agora, se a intenção for um objeto pequeno, aí não tem erro, pois quanto mais perto do objeto você tiver com a câmera e der para enquadrar o objeto inteiro na imagem, beleza, mais desfoque você consegue com o objeto inteiro. Olha esses exemplos aqui de um brinquedo. Tirei fotos com todas as lentes que eu tenho para mostrar o desfoque maravilhoso que qualquer lente faz quando a gente fotografa objeto pequeno. Essas fotos foram só exemplos. Na prática, olha essas fotos agora que eu fiz com a lente 55-250. Ela é uma lente escura, ou seja, não entra tanta luz. Só que eu dei o zoom máximo nela e olha os desfoques surreais que ela dá quando a gente fotografa assuntos pequenos, como flores, passarinhos, pequenos animais, etc. Detalhe, fotografar crianças seguindo essas técnicas também dá um desfoque muito legal. Por quê? Porque a criança é menor do que um adulto. Então, dependendo, você consegue enquadrar a criança praticamente inteira na foto e ainda vai desfocar o fundo. E é isso, esse assunto é bem complexo mesmo. Infelizmente, não é só ter uma câmera profissional e qualquer lente que você consegue uma foto com fundo desfocado, estilo profissional. Fotografia é isso, é estudar, é entender as técnicas e depois sair praticando. Nem sempre você vai sair praticando e acertar de primeira. Isso vale para qualquer coisa na vida. Se você tem paixão pela fotografia, continue tentando, não desista. Na hora que você conseguir, você vai ver que não era nenhum monstro. Me ajude a te ajudar. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, dá essa força para mim. Vamos fazer esse canal crescer e chegar a mais fotógrafos e entusiastas da fotografia como você.